Meus queridos irmãos, paz do Senhor Jesus, eu quero aqui expressar a alegria do meu coração de poder uma vez mais estar aqui com vocês, estar revendo o meu amigo pastor Moisés, pastor João, a família toda Cortez, meu amigo Maurício, que tem nos ajudado tanto nesses projetos que a gente tem desenvolvido aí por esse Brasil. Quero também agradecer a presença da irmã Estela, junto com a sua irmã. A Estela, ela é daqui de Londrina, é enfermeira da Igreja Batista da Glória, e acabamos de chegar agora dessa viagem que estivemos juntos realizando um trabalho na nação do Camboja, e também estivemos juntos na Tailândia e, pela primeira vez, também estivemos conhecendo a nação do Vietnã, que era um desejo do meu coração de conhecer aquela nação para, em um futuro bem próximo, através da base que nós vamos abrir ali no Camboja, a gente poder alcançar esses países. Também quero agradecer a presença do meu amigo, o Sandro estava com a gente dessa viagem também. O Sandro está em todas, né? O Sandro foi para o Haiti, o Sandro foi para o Nordeste, o Sandro foi agora para a Tailândia, Camboja e Vietnã. O Sandro vai também, dia 21 de novembro, para a nossa caravana no Nordeste. Depois também vai no dia 12 de dezembro para a nossa caravana no Haiti. E depois também vai no dia 11 de março para a nossa caravana na Jordânia. A esposa dele quer se ver livre dele, né? Ela falou para mim, me dá a agenda do ano todo para eu comprar todas as passagens para ele. Mas não é, que ela é muito generosa mesmo e está do lado dele ali apoiando, está sendo muito bom para ele e está sendo uma alegria muito grande. O acompanha também casal de amigos, que são pastores também aqui. Deus os abençoe, Deus os guarde e os proteja sempre. Por falar nessas caravanas, convido vocês para a nossa 19ª cruzada de evangelismo e ação social no Nordeste, de 21 a 27 de novembro desse ano. Também a nossa 26ª caravana à nação do Haiti, de 12 a 20 de dezembro desse ano. E eu acho que é a nossa 6ª caravana para os refugiados de guerra, lá na Jordânia, que vai ser do dia 11 ao dia 13 de março do ano que vem. Começamos esse trabalho só para os refugiados na Jordânia. E em uma noite lá, na laje da nossa base, de lá você vê as luzes de Jerusalém, também aqui embaixo você vê as luzes de Jericó. Então, nasceu no nosso coração esse desejo de juntar o útil ao agradável. O Dr. Wagner está ali também, Deus abençoe, querido. Juntar o útil ao agradável, que é não apenas fazer missões com os refugiados sírios e iraquianos, mas também nos estendermos a Israel para estudarmos a palavra de Deus. Então, nós vamos ficar 3 dias com os refugiados, vamos ficar 1 dia em Petra, na terra de Esaú, dos Edomitas e, mais recentemente, na terra dos Nabateus, desses impérios imensos que existiram nesses séculos passados, e vamos passar o dia todo em Petra, e depois, então, vamos entrar e ficaremos 1 semana inteira estudando a palavra de Deus na nação de Israel. Todo esse pacote está custando $3.250, para você poder pagar em 20 vezes. Nós vamos levar só 40 pessoas, não tenho divulgado nas igrejas, apenas agora, essa semana que eu comecei, e fiz um pequeno post aí nas redes sociais, mas nós temos ainda, se eu não me engano, 17 vagas, já tem 23 pessoas com as passagens separadas, compradas, tem 17 vagas aí, vamos levar apenas 40 pessoas para ter bastante qualidade nessa caravana. Se você pesquisar, você vai ver que tem caravanas que vai apenas para Israel por 8 dias
e está custando mais de $4.300. Você vai para a Jordânia fazer missões, vai conhecer Petra, vai ficar uma semana inteira em Israel e você pode pagar esse valor em até 20 vezes, tá bom? Está aí feito o convite e termino fazendo um convite para vocês de uma caravana que eu nem imaginava que ela iria existir. Eu faço caravana para o Haiti, para o Nepal, para o Paquistão, para todos esses lugares, mas nasceu uma caravana chamada Caravana dos Carecas, tá bom? Eu ganhei um implante capilar na Turquia algum tempo atrás, e aí os pastores, 3 deles aqui do Paraná ficaram sabendo, vou com você, e foram, ficaram super cabeludos, estão cheios de cabelo, e aí os outros ficaram sabendo também, queremos ir, aí fizemos esse ano a Caravana dos Carecas 2, levamos 9 pastores, e dentre esses 9, 6 aqui do Paraná, Paraná gosta, né? E agora já tem 11 na fila para abril do ano que vem, e a caravana, eu estou vendo uns brilhinhos por aí, né? De repente tem que tapar esse. Nessa o Sandro vai estar também, ele não perde nenhuma caravana, logo vai estar soprando assim, sabe? E eu fui agora, esses dias eu não ia fazer nada, porque eu já tinha o meu implante, aí o cara olhou e falou bem assim, não, mas as suas entradas, elas estão muito grandes, e os irmãos da caravana me abençoaram, pagaram para mim, então de graça até injeção na testa, e eu levei um montão de injeção na testa, mas aí já está começando a crescer, né? Tá vendo? Vai ficar legal, logo eu estou de trança aí. Então, ore aí por essa, né, pastor Moisés? Pastor Moisés, tem um grupo aí que ele falou que tem uns sobrinhos aí que estão precisando. Tem gente que a cabeça está igual telhado, o cabelo, né? Está igual piscina, na verdade. Está cheio, mas dá para ver o fundo, bem legal. E a gente está fazendo essa caravana, vai ser a 3ª semana de abril do ano que vem. A cirurgia é um dia só, no outro dia já pode vir embora, mas nós vamos ficar uma semana. Como eu fiz agora, levei os irmãos, e aí a gente fica hospedado no Bósforo. O Bósforo é onde passavam os exércitos de Alexandre o Grande, de Napoleão, os grandes impérios babilônicos, medo-persa, e os 23 exércitos que tentaram conquistar Constantinopla e nunca conseguiram, e depois então passou ali o exército de Maomé II para, no ano de 1538, conseguir tomar das mãos de Constantino XI a cidade de Constantinopla, e a gente estuda sobre a Torre de Gálata, o Estreito de Dardanelos, sobre por que tem a Ágia Sofia, quem fez, quem construiu as muralhas de Constantinopla, por que é chamado de reino bizantino, e que é essa aldeia otomana que foi crescendo e se transformou num grande império otomano que por mais de 1000 anos dominou muitas nações do mundo. Enfim, é uma história extraordinária, que teve um pastor que falou para mim assim, cara, se fosse $5.000 só para essas aulas eu teria pago. Então é extraordinário, você conhece a Europa e conhece a Ásia em uma única cidade chamada Istambul, a antiga Constantinopla. Muito bem, vamos à palavra do Senhor, segundo o livro de Reis, capítulo de número... Tem algum careca perto de você? Dá só uma olhadinha para ele de leve, assim. Fala aí, tá aí a oportunidade, mano. Porque às vezes tem careca que não está nem aí. Fala, sou careca mesmo, estou bem, não preciso, está jóia. Mas tem um monte de careca que fala, não, eu queria ter um cabelinho aqui. Então está aí a oportunidade, tá bom? Segundo o livro de Reis, capítulo de número 7. Eu tenho absoluta certeza que vocês têm sido muito abençoados por Deus durante esses dias todos que vocês estão aqui nessa campanha. 21 dias, né, pastor? São 21 dias que vocês estão aqui. Eu tenho certeza que Deus usou muito esses homens, e o desejo do meu coração é que Ele possa me usar para acrescentar alguma coisa maravilhosa na sua vida também. Segundo Reis, capítulo 7, versículo de número 1 e versículo 2 diz assim: Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã,
a estas horas, mais ou menos, ou seja, dentro de 24 horas, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço se apoiava o rei, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso acontecer? E disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Pai, eu quero te agradecer uma vez mais pelo privilégio de podermos orar. Acabamos de ler a tua palavra e eu quero te pedir que, à medida que eu esteja meditando, falando e compartilhando a tua palavra com os meus irmãos essa noite, eu peço que o teu Espírito Santo tome conta deste lugar, que pessoas fracas sejam fortalecidas, que pessoas caídas sejam levantadas, que pessoas enfermas sejam curadas, que gente que se sente perdida seja achada pelo teu poder, que essa noite o teu sobrenatural venha sobre nós e que o Senhor abra o céu sobre nós e nos abençoe, que coisas maravilhosas venham acontecer nas nossas vidas pelo poder da tua palavra. Quem acredita nisso, diga amém. Glória a Deus. Queridos, essa semana eu estive estudando um pouco a palavra de Deus, com mais afinco por causa desse tema que nasceu no meu coração, a respeito das portas e das janelas do céu. E vem queimando o meu coração esse tema. Nós sabemos desde Gênesis capítulo 3, que existe um portal, existe algo que conecta o mundo invisível para o mundo visível. Basta você ler Gênesis 3, o versículo 8 e o versículo 9, vai dizer que Deus, na viração do dia, as pessoas não sabem explicar ainda o significado dessa viração do dia, que podia ser da noite para o dia ou podia ser do dia para a noite. Era na viração do dia. O texto diz que Deus, ele entrava no jardim e o Adão, ele escutava os seus passos no jardim e também Adão escutava a voz de Deus no jardim. Então existia um portal, existia um meio em que Deus, que é Espírito, assumia uma forma que nós, estudiosos da Bíblia, e principalmente os teólogos, chamam de manifestação teofânica. São manifestações teofânicas de Deus no Antigo Testamento, é quando Deus assume alguma figura que o ser humano pode identificar. Como em todo o Antigo Testamento, você vai ler a palavra o anjo do Senhor com letra maiúscula. O anjo do Senhor que apareceu em Abraão em Gênesis 18, é o anjo que o Abraão ora para ele, porque é o próprio Deus. O anjo do Senhor que apareceu a Gideão com letra maiúscula, é o próprio Deus. São manifestações teofânicas, porque o Gideão o adora e o Gideão oferece sacrifício para ele também, e o próprio Gideão disse: eu vou morrer porque eu vi Deus. Então eram formas que Deus assumia, e parece que no jardim do Éden tinha um portal que o nosso Deus entrava por essa porta, por essa janela, e ele se materializava de forma que o Adão podia ouvir os seus passos e também podia ouvir a sua voz no jardim do Éden. Mais à frente, no capítulo 11, a gente vai ver um homem chamado Nimrod, que foi um homem dentro da cultura babilônica, um homem mau, um homem que não temia a Deus, um homem que pertencia à descendência de Cão. Em Gênesis 10 vai dizer que ele era filho de Canaã. O Cão foi o pai de Canaã, e o Canaã foi o pai
de Nimrod. E a profecia dizia que os descendentes de Sem iriam se tornarem senhores dos descendentes de Cão. Então Nimrod sabia que o Noé tinha liberado uma profecia de que toda a terra dos descendentes de Canaã um dia pertenceria aos descendentes de Sem, porque de Sem veio Arfaxade, de Arfaxade veio Éber, de Éber veio Terá, de Terá veio Abraão, que foi o pai de Isaque e de Jacó, do qual nasceu as 12 tribos de Israel, que se transformaram em uma nação no Egito, e Deus diz: vocês vão sair daqui e vocês vão possuir a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. E todas esses 37 reis e 7 nações que viviam na terra de Canaã eram descendentes de Nimrod. Sobre todos eles existia uma profecia de que essa terra seria dominada pelos descendentes de Sem, que são os judeus e os hebreus. E esta é a razão de porque qualquer pessoa que vai perseguir um judeu, ele é chamado de antissemita, porque todo judeu tem a sua origem em Sem, que seria senhor dos descendentes de Canaã. Quantos estão me entendendo, por favor, diga amém. Então esse Nimrod, diz a Bíblia, ele se torna o primeiro caçador diante do Senhor. E essa palavra diante de Gênesis 10 significa o primeiro caçador contra o Senhor. Ele é um homem que aprende a domar cavalos, e ele se levanta contra essa profecia de Noé, dizendo: de forma alguma eu e os meus descendentes seremos escravos dos descendentes de Sem. Nós é que vamos escravizá-los. E quando você lê a história de Babilônia, você vai ver que esse Nimrod é o primeiro a usar cavalos para perseguir os descendentes de Sem e caçá-los, levá-los como cativos, e ele vai cativando os descendentes de Sem, tornando-os presos, e vai usá-los para serem pessoas que vão queimar tijolos, que vão usar o betume para fazer uma torre que nós conhecemos como a Torre de Babel. A palavra original, Babel, que é uma palavra aramaica, que vem lá dos caldeus, por isso que, às vezes, você vai ver no Antigo Testamento, chamando Abraão de o arameu. Abraão é um hebreu, mas tem alguns lugares no Antigo Testamento que os amalequitas chamam Abraão de o arameu. Por quê? Porque o Abraão sai de Ur dos caldeus, mas por causa do seu pai, eles ficam morando por muitos anos em uma cidade chamada Harã. Por isso Abraão é chamado de o arameu, e é ali que tem a origem dessas palavras aramaicas, da língua aramaica. Por isso Abraão é chamado de o arameu. Por isso muitos textos da Bíblia, como o capítulo 7 de Daniel, capítulo 4 de Daniel, alguns capítulos do livro de Daniel não é escrito no hebraico, mas é escrito em arameu, em aramaico. E se você também não sabe, a língua que Jesus falava era o arameu. Quando ele diz Talita cumi, quando ele fala Eloi, Eloi, lama sabachthani, é a linguagem de Jesus, que é a língua aramaica, que é muito próxima do hebreu. Então, quando você pega Gênesis 11, vai usar a palavra Babel, e a palavra Babel, no original, significa a porta do céu. Por isso eles estão, depois, quando Deus os confunde, então a palavra Babel passa a ter um outro significado. Mas o original da palavra Babel é porta dos céus. Mas pela atitude deles e pelo que Deus fez acontecer na torre,
O nome Babel hoje para nós significa o quê? Significa confusão, porque ali Deus confundiu a língua deles. Ninguém hoje vai colocar em sã consciência o nome do seu filho de Judas. Eu acho que só um cara roqueiro satanista lá nos Estados Unidos que é chamado de Judas Priest. E ele é hoje líder de uma igreja de Satanás. Olha o nome que o cara tinha, porque o seu próprio pai era um satanista. Então, e o nome Judas é um nome lindo. O nome Judas vem de Judá. O nome Judas significa aquele que presta louvores a Deus. O nome Judas significa o adorador, aquele que adora. Por isso que Judá era a primeira tribo que ia na frente de todas, louvando a Deus, e as 11 tribos iam atrás, mas sempre na frente ia Judá, que era o louvor. Mas muitos milênios depois, o Judas cometeu uma atitude de trair Jesus e de vendê-lo, e também tirar a sua própria vida, que sujou o nome dele. Vocês entendem? É um nome bonito, é um nome maravilhoso, mas hoje o peso que carrega esse nome, por causa da atitude que um homem teve no Novo Testamento, as pessoas não colocam mais o seu nome de Judas. Mudou o significado. Quando a gente chama alguém de Judas hoje, a gente está chamando ele do quê? De adorador ou de traidor? De traidor. Mas o significado de Judas não é traidor, é adorador. Mas pela atitude dele mudou o significado do nome. Então, Babel significa porta dos céus. E quando você lê um pouco da cultura babilônica, você vai ver que Nimrod queria não apenas caçar os descendentes de Sem, mas ele queria fazer uma torre para afrontar Deus. Ele queria fazer uma torre para encontrar... Deixa eu explicar isso para vocês bem certinho. Quando Deus fez o jardim no Éden, a Bíblia fala que Deus entrava no jardim, e do jardim do Éden saía um rio que se dividia em 4. Vocês conhecem o Pison, vocês conhecem o Eufrates, vocês conhecem o nome desses rios. Esse lugar onde Deus plantou o jardim, é um lugar que lá em Gênesis capítulo 10 e capítulo 11, que é depois do dilúvio, ele vai ser chamado de Sinar. A terra do Sinar, e na península do Sinar, e nas montanhas do Sinar, e na terra do Sinar, é justamente na terra do Sinar, que em Gênesis capítulo 11 vai dizer que Nimrod disse, eu vou construir aqui uma torre para alcançar o céu. Por quê? Porque é ali que nasce o Eufrates, e é ali que nasce o Tigre. Os outros 2 rios, com certeza, por causa do dilúvio, houve uma mudança no aspecto geográfico da terra, os outros 2 rios deixaram de existir, mas a nascente do Eufrates e do Tigre está na terra do Sinar. E o jardim do Éden foi plantado na nascente do Eufrates e do Tigre. Então, o Nimrod diz assim, é aqui que eu vou construir a torre, porque é nesse lugar que Deus se materializava. Existe um portal aqui, existe uma porta aqui, e é por aqui, nesse lugar, que eu vou construir uma torre para descobrir como é que eu vou entrar no reino do Deus dos semitas para podê-lo torná-lo escravo, para podê-lo conquistá-lo. É claro que a torre de Babel não era uma torre que o Nimrod não era bobo para dizer assim, vou construir uma torre tão alta, tão alta, tão alta, fisicamente tão alta, que ela vai entrar lá na dimensão de Deus no terceiro céu. Não era isso. Ao construir a torre, ele está dizendo o seguinte, Deus, o Senhor pode mandar o dilúvio que o Senhor quiser, mas eu e a minha descendência jamais morreremos afogados. Porque a nossa torre vai ser tão alta, que as tuas águas não poderão nos alcançar. E quando você lê Isaías 45, Isaías 46, Isaías 47 e Isaías 48, esses 4 capítulos do livro de Isaías, você vai ver que todo ser zodíaco
e toda a consulta de astros das estrelas e toda a dissecação das estrelas nasceu justamente na Babilônia. E em Gênesis capítulo 10 vai dizer, foi o princípio do reino de Nimrod, Babel. Então aonde ele constrói a torre é o lugar aonde vai começar o Império de Babel, que nós conhecemos como o Império de Babilônia. Por isso, esses 4 capítulos do livro de Isaías vai dizer que a torre que Nimrod construiu não era uma torre para literalmente alcançar os céus, mas era uma torre esotérica, da onde ele ia começar a estudar as constelações, o Órion, a Ursa e os seus 7 estrelas, que está registrado no livro de Jó, que vivia em Ur dos Caldeus, que vivia na terra de Uz, naquela região. Quantos estão me entendendo, por favor, diga amém. Então foi nessa torre que nasce aquilo que a gente conhece, o zodíaco. É nessa torre que nasce, baseado no livro de Isaías, as pessoas que começam a consultar os astros para tentar frustrar os planos do Deus de Sem, para saber o momento certo de atacar, de se esconder, de que hora sair. E aí então criaram aquilo que nós conhecemos como o zodíaco. As pessoas que leem o zodíaco. Tem um monte de gente hoje que não sai de casa sem ler o seu horóscopo, sem ler o seu signo, sem ler o seu zodíaco, sem consultar o zodíaco. E você vai ver que o símbolo de Nimrod no zodíaco é o quê? Qual é o símbolo dele? O símbolo de Sagitário. Qual é o símbolo de um Sagitário? Gênesis 10. E foi Nimrod o primeiro domador de cavalos e o primeiro caçador. O Sagitário é um homem que a metade desse signo é um cavalo. E a outra metade da cintura, assim, na cabeça do cavalo, da cintura para cima, é a figura de Nimrod com um arco e flecha para caçar os descendentes de Sem, que são os judeus. Ou, naquela época, não eram chamados de judeus, mas eram os descendentes de Sem. Esse é o símbolo. É pessoas que estão tentando entrar nos céus pela sua própria força. E o que é que vem nessa torre? Vem confusão. Esse camarada que quer entrar em uma dimensão espiritual pelas suas próprias forças, ele vai trazer confusão e vai ser a mãe de todas as religiões que existem hoje na Terra. É uma confusão. O Apocalipse 17 vai dizer que Babilônia é a mãe de todas as prostituições espirituais que existem na Terra, onde as pessoas consultam ídolos, consultam o zodíaco, onde as pessoas consultam as estrelas, onde as pessoas consultam pedras, imãs, terra, cristais, onde as pessoas fazem um monte de mandingas. Babilônia, foi ali que nasceu isso. Mas o alvo era descobrir aonde que é essa porta. A gente continua seguindo. No capítulo 28 de Gênesis, o Jacó está fugindo do seu irmão, porque o seu irmão queria matá-lo. A sua mãe e o seu pai o abençoam, dizendo, voltem para Padã Arã. E no meio dessa viagem, o Jacó, ele pega um tijolo, uma pedra enorme, devia estar muito cansado, e faz dessa pedra um travesseiro. Meu travesseiro é fofo e às vezes me dá uma dificuldade para dormir. Imagine uma pedra de travesseiro. O cara era cabeça dura mesmo. E o texto diz que Jacó dormiu, pegando essa pedra como travesseiro. E no sonho, enquanto ele dormia, o texto diz que Deus lhe deu uma visão. E nessa visão, ele viu uma porta aberta nos céus. E nessa porta aberta, ele viu uma escada que estava colocada entre os céus e a terra. Era o Deus de Abraão visitando o seu descendente. E
justamente neste lugar em que ele vê os anjos subindo e descendo, e aí vem Deus e fala: eu estou com você, eu sou o Deus do seu pai Abraão, eu sou o Deus do seu pai Isaque, eu dei essa terra para ele, você vai possuir essa terra, eu estou com você, e eu vou cumprir em você todas as promessas que eu fiz ao meu amigo, seu avô, eu vou fazer coisas maravilhosas, não precisa ter medo, eu vou estar com você o tempo todo. Aí o Jacó acorda, e aí ele vai usar a mesma palavra, só que em Gênesis 11 é a palavra aramaica, mas agora em Gênesis 28 ele vai usar a palavra hebraica. Ele vai usar a mesma palavra, ele acorda e ele diz assim: esse não é um outro lugar a não ser a casa de Deus e a porta dos céus. Vou chamar esse lugar de Betel, que em aramaico é Babel, mas lá deu confusão, porque lá é o homem querendo subir, e aqui tudo é maravilhoso, porque é Deus que está descendo. É maravilhoso, não adianta você querer abrir as portas dos céus com sua religião, com as suas boas ações, não adianta você querer abrir a porta do céu com suas mandingas, com pular as primeiras 7 ondas do ano, com guardar semente de romã, ter uma figa, uma ferradura atrás da porta. Não são essas coisas, você não vai conseguir. O que você precisa entender é que é Deus que abre as janelas do céu, e é Ele que vem ao nosso encontro, é Ele que nos visita. E o Jacó disse: vou colocar o nome aqui de Betel, que significa casa de Deus. Nesse lugar está a janela dos céus, nesse lugar está a escada do céu, nesse lugar está a porta dos céus, nesse lugar está o próprio Deus nesse lugar. E eu quero dizer aqui para vocês que essa noite, nessa casa, aqui é a porta dos céus. Deus está nesse lugar e existem portas maravilhosas que Deus vai abrir para abençoar a sua vida. Quantos recebem, diga amém. Aí você vai continuar lendo a Bíblia e você chega, por exemplo, em Gênesis capítulo 49. O Jacó vai abençoar os seus filhos, e quando chega a vez de José, Jacó começa a dizer: José, você é um ramo abençoado, frutífero, que vai romper os muros, ou seja, você vai ser um cara que vai vencer os problemas, vai aparecer dificuldades no seu caminho, mas você vai traspassar todos eles, porque você é um raminho que passa por cima dos muros, você vence obstáculos. E olha só, José, Deus abrirá os céus e derramará bênção sobre a sua cabeça. Aí mais uma vez a gente vê na Bíblia essa expressão de que Deus vai abrir os céus e que vai derramar bênção sobre a cabeça dos seus filhos. Quantos aqui querem essa bênção de José? Diga amém. Eu tenho uma vontade imensa e eu acredito profundamente no poder da oração, que quando a gente ora, há um Deus que se move, há um Deus que abre as janelas do céu, e há um Deus que derrama bênção sobre nossas cabeças. E nós vamos orar hoje, Deus vai fazer isso na sua vida em nome de Jesus. Continuamos lendo, a gente sabe, Gênesis capítulo 7, Noé, você vai fazer uma arca, e nessa arca você vai colocar uma janela, e eu vou abrir as janelas do céu. Gênesis capítulo 7, versículo de número 2 em diante, você vai ver Deus dizendo: eu vou abrir as janelas, eu vou abrir as comportas do céu, vou derramar chuva abundante sobre a terra. Então é esse Deus que abre as janelas do céu. Aí você vai ver no capítulo 8, que é o Noé que abre a janela para soltar o corvo e depois soltar a pomba. Deixa eu dizer uma coisa para você, guarde isso que eu vou te dizer, embora não estava aqui na minha mensagem para falar isso. Deus disse: Noé, faça uma arca, porque eu vou abrir as janelas do céu e vai vir um dilúvio que vai encher toda a terra. E diz o capítulo 8 que a arca parou em cima de um dos montes de Arará, lá em cima no monte. A arca foi feita lá embaixo, mas quando baixou o dilúvio, a arca parou sobre uma montanha.
Dilúvio é símbolo de problemas, de dificuldades. Ninguém gosta de um dilúvio. Quando a gente fala de dilúvio, a gente está falando de lutas que vêm sobre a terra, de purificação, de destruição, de gente que vai morrer, de gente que vai perder a vida, de gente que vai ir à falência. É um dilúvio que está acontecendo. Só que quem teme a Deus, quem anda com Deus, o dilúvio vem só para te fazer subir. Quando baixar o dilúvio, você vai estar lá em cima nas montanhas. Quantos podem receber isso? Diga amém. Então não tenha medo nesses problemas que você está passando. Deus está abrindo as janelas do céu, muita gente está sofrendo e você está olhando, mas se você teme a Deus, saiba, o dilúvio só vai te colocar lá em cima nas montanhas. Quando as águas baixarem, você vai ver que Deus te colocou em uma posição superior. Receba isso em nome de Jesus. Aí eu chego com vocês em Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, é o capítulo de número 28, e a gente sabe que Deus tem um tesouro. Deus é um Deus de muitas riquezas. Quantos acreditam que Deus é um Deus de muitas riquezas? Basta você ler o Apocalipse 21 e você vai ver o que é Jerusalém celestial. Aquilo que os homens hoje sofrem demais, profundezas da terra, se matam para poder adquirir o ouro, para pendurar na orelha ou fazer uma aliança, se matam porque é um dos objetos mais preciosos hoje, é o ouro. Os homens estão dando a vida, gastando sua saúde para correr atrás do ouro. O João viu Jerusalém e disse, lá não serve para muita coisa, lá só serve para a gente pisar em cima, as ruas lá são de ouro. Então Deus é um Deus de tanta abundância, que a Jerusalém celestial é toda uma Jerusalém mineral, é toda feita de pedras preciosas, de pérolas, de jaspe, de diamantes, de esmeraldas, e o material mais pobre que tem lá é o ouro, que são as ruas, que é para você ficar caminhando. Tamanha é a riqueza de Deus. E o capítulo 28 de Deuteronômio vai dizer assim, por favor, anote isso. Versículo 12. O Senhor, isso aqui é promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. O Senhor, o teu Deus, Ele te abrirá o seu bom tesouro. Ele te abrirá o seu bom tesouro, o céu. Qual é o bom tesouro de Deus? É o céu. Por isso, quando você ora o Pai Nosso, você tem que ter certeza de que você está orando e Deus está ouvindo a sua oração, e Deus vai abrir o seu bom tesouro, o céu, porque você está orando, Pai Nosso que estás nos céus. Ele está lá. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a sua vontade aqui na terra, assim como é feita nos céus. Nos céus não tem morte, nos céus não tem doença, nos céus não tem pobreza, nos céus não tem luto, nos céus não tem peleja. E Ele está dizendo, abra o bom tesouro dos céus e traga todas essas características para nós. E Deus está prometendo aqui, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, os céus, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar todas as obras das suas mãos, e emprestarás a muitas pessoas, porém tu não tomarás emprestado. Então veja que se Deus abrir o céu sobre nós seremos abençoados espiritualmente. Mas a bênção aqui se refere a bênçãos materiais também, porque está dizendo de emprestar e de não pegar emprestado. E de que Deus abençoará a nossa terra e que Deus abençoará as obras de nossas mãos. Ah, por favor, quantos aqui podem dizer glória a Deus por esse texto? Isso é palavra de Deus. E existe 3 coisas que abrem esse bom tesouro nos céus. São 3 coisas. E essa noite eu vou pensar só em uma com vocês. Mas existe 3 coisas que abrem as janelas do céu sobre nós, que é o bom tesouro. E uma dessas coisas é o poder da oração. Se você ler Lucas 3, versículo 21, está revelado isso para nós. E não é no Antigo Testamento, está no Novo Testamento. E diz assim, e tendo Jesus terminado de orar,
os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba, e do céu veio uma voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Então a gente aprende com Jesus que uma das coisas que abre as janelas do céu é a oração. Por isso há muita luta para você não orar. Por isso há tantas dificuldades que impedem você de orar. Por isso os afazeres do dia roubam o seu tempo de oração. Porque o inimigo sabe que se você orar, Deus vai abrir as janelas do céu e vai abençoar a sua vida. Ele sabe disso. Ele já disse em 2 Crônicas 7, versículo 14... se o meu povo, que está vivendo desse jeito aí, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é o meu povo, não é qualquer povo. Por isso a gente lê na Bíblia: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele é o meu Deus e eu sou servo dele. Tem que ter essa certeza de que ele é o meu Deus e eu sou dele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, virei e sararei a sua terra. Isso é palavra de Deus para você essa noite. Se você buscá-lo, ele vai ouvir e os céus vão se abrir e o milagre vai acontecer na sua vida. Eu morei na Guatemala há alguns anos. E na Guatemala tem uma cidade. Depois você pode pesquisar aí no Google, se você quiser. Você pode colocar aí uma cidade chamada Almolonga, na Guatemala. Essa cidade é considerada uma cidade milagre. Ela é chamada a hortaliça da América. Eu estive lá algumas vezes, vendo com os meus próprios olhos. É uma cidade que, para você chegar lá, você vai passar por pelo menos 4 vulcões em atividade. E você vai passar em algumas estradas, como em uma cidade chamada Funil, e outras cidades pequenas, e você vai começar a ver vapor saindo assim da estrada. E quando você para olhar, é um buraco tão profundo e você sabe que lá embaixo tem rios de fogo. Guatemala é o país que tem mais vulcões na América Central. São 33 vulcões e 7 deles estão em atividade já há muitos anos. Então é uma terra vulcânica que não produz. E lá, na cidade de Almolonga, que é uma cidade não tão pequena, uma cidade média de uns 50, 60 mil habitantes, existia um principado de um deus chamado Maximon. Esse Maximon, eu fui lá para conhecer o museu, o lugar desse deus Maximon. Ele é um deus gordinho, com um buraco imenso na barriga, a barriga dele é vazia. Então é o deus da bebida alcoólica. Os homens bebiam e jogavam as garrafas lá dentro da barriga dele, que era o deus da bebida alcoólica. Pode pesquisar isso. Se você quiser, pode colocar assim, Jorge Ortiz, Comunidades Transformadas. É um documentário que ele fez também lá, nessa época em que eu morava na Guatemala. Nessa cidade de 40 e poucos mil habitantes, tinha 4 cadeias públicas, porque os homens eram muito violentos. Os homens espancavam as mulheres, os homens esquartejavam as mulheres, os homens batiam, eram violentos nas mulheres e com os filhos. Era uma das cidades mais violentas da Guatemala, de forma que uma cidade pequena tinha 4 cadeias públicas. Tão violenta que era essa cidade. Aí um dia, um desses alcoólatras, chamado Mariano, eu conheço pessoalmente esse homem, eu sei da história dele, eu já dormi na casa dele, eu já tomei muitas vezes café com esse homem, eu ouvindo o testemunho da boca dele, ele dizendo, eu era
adepto, seguidor de Maximon, eu era um alcoólatra, violento. Eu fazia violência nessa cidade. Mas um dia, um missionário me deu um livrinho pequenininho, olha a importância de você evangelizar, me deu um livrinho pequenininho chamado Novo Testamento. E ele diz, eu voltei para minha casa, bêbado. Quando passou o efeito, eu peguei esse livrinho e comecei a ler esse livrinho. E começou a falar do nascimento de Jesus, começou a falar do discípulo de Jesus, A minha vida mudou, eu fiquei apaixonado por Jesus, eu recebi Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, lendo o Novo Testamento, que eu ganhei de um missionário que passou pela cidade. E ele diz, eu fiquei com tanta fome de Deus, que eu li em Marcos capítulo 9, que tinha certas castas de demônios, que só pode sair se for com o jejum e com a oração. E ele então pegou alguns amigos que ele estava evangelizando e disse, vamos para a montanha para ficar alguns dias de jejum e oração pela nossa cidade. E o pastor Mariano pegou essas pessoas, foram para as montanhas e ficaram lá, eu não sei se 12 dias, 14 dias de jejum orando. Diz que um desmaiou porque não sabia, e ele não sabia o que fazer com esse que desmaiou, e eles não sabiam direito nada de jejum, mas Deus viu o desejo deles de buscar a face de Deus. Ele diz que poucos meses depois ele começou a orar, e Jesus começou a libertar. Quando ele viu, ele tinha a igreja dele com 400 ex-alcoólatras. E ele lembrou da caverna de Adulão, que Deus pegou Davi com 400 homens angustiados de espírito, cheios de problemas, cheios de dívidas, endividados, fugindo da sociedade porque não eram bem vistos. Ele disse, aqui vai ser a caverna de Adulão. E começou jejum e oração. Senhor, liberta essa cidade, Senhor, toca nessa cidade. A cidade não produzia nada, a terra é vulcânica. De repente, essa cidade começou a se voltar para Deus. As mulheres desses homens começaram a se converter, os filhos desses homens começaram a se converter. E em questão de 3 anos, 97% da população da cidade estavam prostrados aos pés do Senhor Jesus, reconhecendo que Jesus Cristo era o Senhor para a glória de Deus Pai. E o que aconteceu? Deus pode fazer isso em qualquer lugar. O que aconteceu? Águas começou a brotar nos terrenos dos irmãos. Gente, para você, eu fui lá, eu vi, 5 horas da manhã. Se você chegar no mercado 5 horas da manhã, você não encontra mais legumes para comprar. Porque a partir das 2 horas da manhã, caminhões da América Central inteira chegam em Almolonga. E os irmãos não têm terrenos grandes. Eles têm terrenos de 200 metros, de 450 metros. Até hoje os cientistas querem saber que águas são essas? O que está acontecendo que produz uma cenoura de 2 quilos? Como é que pode uma beterraba ter 2 quilos, 3 quilos? Por favor, pesquise aí e veja. A cidade milagre de Almolonga. Ela é chamada de a hortaliça da América. Uma pequena cidade alimenta a América Central inteira com legumes e vegetais, porque a abundância é tão grande. Deus disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu virei e eu sararei a sua terra. A cidade é a cidade milagre. Os irmãos têm um terreninho que enche caminhões. Eu nunca imaginaria que eu levaria para minha casa uma cenoura de 2 quilos. Que eu pegaria repolhos desse tamanho. Que eu pegaria a beterraba, que eu gosto de beterraba, que não dava para eu levar uma inteira, vai estragar, corta só 1/4 dela para mim. Porque 1/4 dela tem meio quilo. E hoje, as 4 prisões da cidade são museus. Você se assenta com os guardas, os policiais da cidade, e eles falam, nós não temos trabalho. Essa é uma cidade de paz.
Essa é uma cidade que o principado Maximon foi quebrado, porque Deus abriu as janelas do céu e veio e sarou a nossa terra. Se Deus sarou uma cidade, Ele pode sarar a sua família, Ele pode sarar o seu bairro, Ele pode sarar essa cidade, Ele pode sarar a nossa nação. Deus pode abrir as janelas do céu e abençoar a sua vida. Deus pode fazer isso. E quando eu leio na Bíblia, Atos capítulo 10, Pedro está orando, Deus abriu os céus e mandou os lençóis. Atos capítulo 10, Cornélio está orando e Deus abriu os céus e mandou um anjo. Quando a gente começa a orar, Deus começa a mover os céus a nosso favor. Se tem uma coisa que abre os céus, uma delas é a oração. Por isso você tem dificuldade de orar. Outra coisa que eu vou dizer para você. Romanos capítulo 10 diz assim, capítulo 12, perseverai na oração. Colossenses 4, versículo 2 diz assim, lutai comigo nas vossas orações. Romanos capítulo 15, versículo 30 diz assim, lutem, pelejem comigo nas vossas orações. O que o Novo Testamento está querendo dizer? Que a oração é uma luta. A oração é uma guerra. Perseverar em oração, lutar em oração, pelejar em oração, significa que ter uma vida de oração não é fácil. Leia Daniel capítulo 9, e ele pega o livro do profeta Jeremias, e o livro do profeta Jeremias diz assim, em 70 anos, eu os tirarei dessa terra, e os levarei para a terra novamente, para a terra de Israel. Aí Daniel está lendo e diz assim, gente, já deu 70 anos, é agora. Aí o Daniel se veste de saco com jejum e com cinza, ele começa a jejuar e buscar a Deus, e ele ora um dia, e ele ora 2 dias, e ele ora 5 dias e não acontece nada, e ele ora 20 dias e não acontece nada, parece que não tem resposta. Aí lá no capítulo 10, ele entende todo o mistério, começa o capítulo 10 assim, e eu, Daniel, entendi o mistério da visão e recebi as palavras de sabedoria. Ele entendeu o que estava acontecendo no mundo espiritual. No capítulo 10, o anjo aparece para ele e diz assim, não temas, Daniel, tu és um homem muito amado lá nos céus. Quem ora é amado nos céus. Tu és um homem muito amado lá nos céus, os céus te amam. E eu quero dizer para você, Daniel, que desde o primeiro dia em que você aplicou o seu coração para se humilhar e buscar a Deus através de oração, lá nos céus foram ouvidas as tuas palavras. Gente, tem 21 dias que Daniel está orando e não tem resposta. E o anjo aparece e diz assim para ele, desde o primeiro dia, as suas palavras chegaram nos céus. E eu, o anjo Gabriel, assim que as suas palavras chegaram no trono de Deus, Gabriel significa o assistente, aquele que assiste. Leia Lucas capítulo 1, versículo 19, quando ele aparece, ele diz assim, eu sou Gabriel, aquele que assiste diante de Deus, eu sou assistente de Deus. Então quando a palavra de oração de Daniel chegou no trono de Deus, na hora, Deus chamou Gabriel e disse, vem cá, Gabriel, leva o meu recado, leva a minha mensagem para esse meu amado que está orando. Deus abriu os céus e enviou um anjo mensageiro para Daniel no primeiro dia. Mas aí não chegou no primeiro dia. Daniel estava um pouco confuso, mas continuou orando. 5 dias, continuou orando. 6º dia não aconteceu nada, continuou orando. 15 dias não aconteceu nada, continuou orando. Essa é a diferença de Daniel e da gente. Que a gente faz uma oração, não aconteceu nada, a gente fala, eu sabia mesmo que Deus não ia fazer nada. A gente não persevera. A gente é imediatista, a gente não sabe como é que funciona o mundo espiritual. A gente não tem noção. E aí o Daniel persevera em oração, e o anjo Gabriel vem, no meio do caminho, existia o príncipe da Grécia e o príncipe da Pérsia. Você vai ler que essas nações têm os seus principados.
E Paulo vai falar isso em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra principado, contra potestade, contra governadores do mundo tenebroso, contra hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. É uma guerra no mundo espiritual de principados, de governadores. E às vezes a gente começa a orar, Deus abriu os céus, Deus mandou a resposta, mas esses príncipes das trevas estão dizendo, aqui vocês não vão passar. E o anjo Gabriel, a Bíblia fala que ele é um anjo mensageiro. Ele não é um anjo guerreiro. Ele é um anjo mensageiro. E ele veio com a mensagem. Você nunca vai ver o Gabriel brigando. Nunca, em nenhum lugar na Bíblia. É sempre ele levando uma mensagem. Agora, Miguel, você nunca vai ver o Miguel levando mensagem. Miguel já sai com a espada na mão brigando. Toda vez que você vê o Miguel na Bíblia, ele é um arcanjo guerreiro. Ou está expulsando Satanás do céu em Apocalipse 12, ou está repreendendo Satanás em Judas capítulo 1, ou ele está lutando contra Satanás por causa do corpo de Moisés, mas Miguel é o arcanjo guerreiro. Aí Deus viu a perseverança da oração de Daniel e disse assim, vem cá, arcanjo Miguel, eu mandei o meu mensageiro Gabriel ir lá para levar a mensagem para Daniel, mas o príncipe da Pérsia e da Grécia estão lá lutando para ele não chegar com a revelação para o meu servo. Então vai lá, abre caminho. E aí diz a Bíblia, e veio o arcanjo Miguel. E aí não tem principado, não tem potestade da Pérsia, da Grécia, que possa resistir. O arcanjo guerreiro de Deus, ele veio e abriu o caminho. E a mensagem chegou a Daniel no 21º dia. Nós estamos em uma campanha de 21 dias e você está perseverando. Saiba, os céus ouviu a sua oração. E essa vai ser uma noite de guerrear no mundo espiritual. E você vai prevalecer e perseverar. E a sua vitória vai chegar. Deus vai mandar anjos guerreiros. O Salmo 103 diz, ele faz dos seus anjos labaredas de fogo. Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz que os anjos são ministros de Deus para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Quem aqui vai herdar a salvação, diga amém. Então tem anjos de Deus para servir você. Mas voltando lá ao texto que eu li com vocês, é um período de crise, de muita crise. E talvez você esteja vivendo um período de crise, claro, não uma crise semelhante a essa de 2 Reis, capítulo de número 7, porque eu acredito que o Brasil, pelo menos um pouco da história que eu conheço do Brasil, nunca o Brasil passou por uma crise semelhante a essa descrita no capítulo 6 e no capítulo 7 de 2 Reis. A crise é tão grande que a Assíria cercou a cidade de Samaria. 1 ano, 2 anos, nós não sabemos, mas foi por muito tempo, porque não tinha mais comida, não tinha mais água. Então, os ricos tinham 80 moedas de prata, e eles com 80 moedas de prata compravam a cabeça de um jumento. Então, você imagina que os ricos ficavam com o melhor, porque eles tinham mais condições monetárias, então eles conseguiam com 80 peças, moedas de prata, o Judas com 30 comprou um terreno. Imagine 80 moedas de prata, eles compravam a cabeça de um jumento, para poder cozinhar a cabeça do jumento e comer. Isso é uma baita de uma crise. E os pobres? Os pobres não tinham dinheiro, então eles pegavam um pouquinho, 8 ciclos de prata, e eles compravam aproximadamente 800 gramas de esterco de pombo. Esterco, fezes de pombo. E era o alimento deles. Então os ricos comiam a cabeça do jumento, e os pobres comiam esterco de pombo. Está na Bíblia isso.
E aí aconteceu algo tão terrível lá, que uma mulher olhou para a sua amiga e disse assim, a coisa está muito feia, a gente não tem dinheiro nem para comprar o esterco de porco, então, de pombo, então vamos fazer assim, a gente mata o seu filho hoje, a gente cozinha o seu filho hoje, a gente come o seu filho hoje, e então amanhã, está aqui no versículo 28 e 29, no capítulo 6, então amanhã a gente cozinha o seu filho, e eles estão cozinhando dos filhos. Por isso eu vou dizer que o Brasil, a América Latina, nós nunca tivemos uma crise como essa. Por pior que seja a crise que a gente diz que está vivendo, não se compara a essa crise, onde as pessoas estão comendo os seus próprios filhos, onde a fome está assolando a cidade, onde não entra e não sai nada. Os assírios vão destruir mesmo, vão acabar com toda a Samaria e todos vão morrer pela fome. E então os assírios vão entrar e o que sobrar eles vão matar e vão dominar Samaria. Até que aparece uma voz profética. Em toda crise, seja uma crise familiar, financeira, econômica, política, social, em toda crise, Deus sempre levanta uma voz profética. E a voz profética é a voz de Eliseu, que diz assim, em 24 horas tudo pode mudar. Tem um programa da Band News aí que diz assim, em 20 minutos tudo pode mudar. É isso? E eu vim aqui para dizer para você que em 24 horas tudo pode mudar. Se Deus abrir as janelas do céu em 24 horas, tudo pode mudar. É isso que Eliseu disse, amanhã, vocês estão vendo essa fome terrível? Amanhã, a essa mesma hora, vai ter comida para todo mundo, vai ter trigo, vai ter cereais, vai ter alimento, todo mundo vai estar farto, vai ter uma abundância para todos vocês. Aí o cara que se apoiava no braço direito do rei, na força política, ele faz uma avaliação da situação e ele diz assim, ainda que Deus abrisse as janelas dos céus, isso não seria possível. Toda pessoa que se apoia na política, toda pessoa que se apoia na economia, toda pessoa que se apoia nas estatísticas, não estou dizendo que essas coisas não são importantes, são, mas você não pode se apoiar nelas. Todas as pessoas que se apoiam nos prognósticos, todas as pessoas que se apoiam nas previsões, e vocês sabem que elas não são 100% certeiras, que a maioria das vezes elas erram e erram muito feio, mas todas as pessoas que ficam olhando para as circunstâncias e dizendo, não dá, cara, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou ter essa casa? Não dá, cara, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou entrar nessa universidade? Rapaz, não dá, esse ano não dá, como é que eu vou fazer essa viagem? Eu não tenho nada no meu banco, como é que eu vou ter esse carro, se eu não tenho uma bicicleta? Não, você vai olhar para as circunstâncias e vai dizer, não dá. Mas quando o profeta chega e diz, amanhã, a essa mesma hora, é um profeta que está dizendo, eu creio em um amanhã melhor, não importa o que está acontecendo hoje, amanhã pode ser tudo mudado, e eu vim aqui essa noite para dizer que Deus tem um amanhã melhor para a sua vida, Ele vai abrir as janelas do céu e vai abençoar você, creia nisso. Não importa a circunstância. Você pode estar como eu nesse momento, que estou vivendo uns momentos na minha vida que eu olho para a vida, para o lado humano e digo assim, não tem jeito, cara, humanamente não tem jeito. Mas vem a palavra profética e diz, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá ao amanhecer. Amanhã é um novo dia, as coisas podem mudar, Deus pode fazer coisas maravilhosas. Amanhã haverá comida para todo mundo. E o incrédulo que se apoiava no poder político do rei, disse assim, ainda que Deus fizesse janelas no céu, isso não seria possível. Aí o Eliseu disse assim, então, você verá com os seus próprios olhos,
porém tu não comerás. Diga à pessoa que está do seu lado, é melhor você crer, cara. Fica do lado de Deus. Creia num amanhã melhor. Mesmo que hoje você olhe e diz assim, cara, eu vou voltar para minha casa a pé hoje, porque eu não tenho dinheiro nem para o ônibus. Mas acredite em um amanhã melhor. Acredite em um futuro cheio de esperança. Acredite em um Deus que vai abrir as janelas do céu para você, que vai honrar a sua fé, não importa a crise que você esteja vivendo. Creia! Hoje eu estava almoçando com meu amigo Sandro, e o Sandro estava contando para mim o pé rapado que ele era. Ou a situação difícil que ele estava vivendo. E aí recebeu lá uma herança que não era muito dinheiro. Era o dinheiro que ele precisava para começar um negócio. Mas a primeira coisa que ele fez junto com a sua esposa, e disse assim, se a gente vai tirar esse dinheiro para entregar o dízimo, não vai dar para a gente alcançar o projeto que a gente quer. Mas Deus é prioridade. Então vamos tirar o dízimo desse dinheiro agora e vamos entregar na igreja. E eles tiraram o dízimo, entregaram na igreja. E talvez eu fale isso para vocês amanhã, Malaquias 3. Essa é uma outra coisa que abre as janelas dos céus. Você sabe, Malaquias capítulo 3. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e eu abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós uma bênção tal que vocês não vão conseguir conter, tamanha será a bênção que vai ser derramada sobre vocês. E ele contando, nós entregamos o dízimo e começamos a nossa empresa e fomos trabalhando, e fomos trabalhando, e fomos trabalhando. E ela disse, a esposa dele dizendo assim, e chegou um mês que quando eu fui fazer um levantamento, eu percebi que o que entrou de lucro era 10 vezes mais o valor que nós tínhamos entregado de dízimo. E de lá para cá nunca diminuiu, só foi aumentando. E hoje ajuda missionários, ajuda as nossas crianças no Paquistão, no Haiti. Ajuda missionários porque sabe que a prosperidade é para o reino. Deus vai abrir as portas do céu para você. Creia em um amanhã melhor. Vou até fazer uma propaganda. Hoje é o dono do suco Natu. Melhor suco da região. Então vou levar uma caixa embora agora, né? Mas é de verdade. Quem toma o suco sabe que é o melhor suco que tem. Eu fui lá, eu vi. Deus prospera quando você acredita. E nós vamos orar agora. Nós vamos levantar um clamor. Eu quero orar por muitos de vocês. Para gente que está se sentindo fraco. Para gente que está se sentindo assim, cara, a crise está feia, eu não estou conseguindo avançar, eu estou patinando, eu estou sempre no mesmo lugar, e eu vim aqui para dizer para você que Deus tem um bom tesouro. E o que eu quero dizer para você? Que Deus é assim, que o céu, esse céu que Deus abre, é assim, vai abrir o céu literalmente amanhã. É claro que Deus abre os céus, mas Ele abre os céus mandando os seus anjos para criar circunstâncias para abençoar você. Como por exemplo, levaram todos os bens de Davi. 1 Samuel capítulo 30, levaram suas riquezas, levaram suas mulheres, queimaram tudo e levaram embora, e Davi ficou sozinho, e as pessoas queriam apedrejar Davi, os homens. Aí Davi foi orar e disse, Deus, eu vou perseguir essa tribo inimiga que roubou todos os meus bens. Deus disse, persegue. Aí de repente Davi se viu num deserto, e Davi está orando, Senhor, continuo buscando. Deus disse, continua. E quando Davi vê, ele está num deserto não tem caminho, eu estou no deserto, vou para frente, volto, pego a minha esquerda, pego a minha direita, para onde é que eu vou? O Senhor mandou eu seguir o caminho, e agora eu não sei para onde ir. Mas Davi orou, e de repente, no meio da areia, Davi vê alguém se movendo, e quando Davi olhou, é um egípcio, o cara lá quase morrendo, seco. Aí o Davi disse assim, gente, dá comida para o homem. E aí o Davi deu uva, deu água, o egípcio recuperou a sua força, descansou um pouco. E aí o Davi perguntou assim para ele, cara, por que você estava fazendo aqui, jogado aqui, morrendo já? Ele disse, tem 3 dias que eu estou jogado aqui. Mas por que você está 3 dias jogado aqui? 3 dias atrás a nossa caravana entrou em uma cidade chamada Ziclag e roubou tudo. Davi disse, é a minha cidade, é todos os meus bens.
E o Davi perguntou para o cara assim, e você sabe onde é que está essa caravana de ladrões? Aonde é que eles estão? O egípcio disse, eu sei. E você pode me guiar a eles? E o egípcio diz, se você me mantém vivo, é claro que eu te levo lá. Davi diz, está feito. Gente, Deus vai colocar pessoas do seu lado da onde você menos imagina. Deus tem alguém preparado para te aproximar de você. Deus tem alguém que vai acreditar em você. Deus tem alguém que vai ser uma porta aberta para você. Creia nisso. Eu lembro quando eu cheguei na Guatemala a primeira vez, 1998. Eu não tinha dinheiro. Eu fui picando Bolívia, Peru, Costa Rica. Aí cheguei na Guatemala. Quando eu consegui o dinheiro para chegar na Guatemala, eu não tinha dinheiro para ir para o hotel. Eu sabia pelo folder o valor da inscrição. Eu tinha o dinheiro da inscrição. Eu não tinha dinheiro nem para sair do lugar onde eu cheguei para ir para um lugar do evento fazer inscrição. Aí eu vi um monte de dominicana. Este congresso será uma bendição. 56 mulheres, só mulher. Será uma bendição porque é predicador. Eu falei, tudo é crente, gente. Deve estar indo para o congresso. E lá vou eu, o bendito entre as mulheres. Entrei no meio das 50 irmãs, e estou indo, elas estão dando glória a Deus e aleluia, e eu estou lá, bendito seja Deus, alabado seja Deus. De repente elas entraram assim perto de uma garagem, tinha lá um ônibus escrito assim, Congresso Mundial, disse, é aqui mesmo. E entrei e fiquei quietinho, e elas louvando a Deus e cantando, e o motorista só me olhou, não falou nada, e eu estou lá, louvando a Deus, e quando chegou no lugar do evento, era o lugar do congresso mesmo. Falei, Deus me guiou, que maravilha, estou aqui. Aí, cheguei lá e fiz a minha inscrição, falei, e agora? Onde é que eu vou dormir? É uma semana de congresso, era de terça a domingo. Onde é que eu vou comer? Bom, Deus sabe de tudo. Aí eu vi dois caras assim conversando, cheguei perto, percebi que eram dois venezuelanos evangelistas conversando, batendo papo. Aí eu vi que eles estavam tomando café. Você quer um café? Eu falei, puxa, seria bom. Ele falou, é grátis, é só ir ali pegar. Eu fui lá na maquininha, peguei o meu café, voltei, sentei na mesa ali, fiquei conversando com eles. De repente chegou um cara barbudo chamado Raul Monzon e disse assim para eles, vocês estão listos? Já estão preparados? Aí os dois evangelistas venezuelanos se levantaram, me abraçaram e disseram, Deus te abençoe, que seja uma bênção esse congresso para você. Eu disse, legal. Aí o barbudão olhou assim para mim, o bigodão, né? E falou bem assim, e você? Você vai ficar em qual hotel? Eu falei assim, não sei não. Você não tem hotel? Eu falei, ainda não. Ele disse, então, eu conheci esses dois evangelistas venezuelanos e eu tenho uma casa no bosque aqui em cima, uma casa lá em cima, que é a minha casa de campo. E eu tenho meu apartamento aqui na cidade. E eu sei que esses dois evangelistas não têm dinheiro para ir para o hotel, então eu ofereci a minha casa no bosque para eles ficar. Você não gostaria de ficar com eles? Aí eu disse, por supuesto, senhor. Claro. Aí ele pegou a gente, levou no Walmart, fez uma compra, mas comprou, o que você quer? Que le gusta, e compra isso, e encheu 2 carrinhos de compra, nos levou para uma baita de uma casa lá na montanha, no bosque, e disse assim, amanhã às 7 horas da manhã eu estou aqui pegando vocês, eu vou levar vocês e vou trazer todo dia, então não vai faltar nada para vocês. E quando ele pegou o carro e foi embora, o venezuelano chegou para mim assim e disse, me belisca, irmão, me belisca, porque eu não sei se isso é verdade, me belisca. Deus vai cuidar de você. Deus vai abrir a porta dos céus para você. Deus vai suprir as suas necessidades. Deus vai abrir as janelas do céu e não vai ter diabo, não vai ter demônio, não vai ter patrão ou empregado, não vai ter homens, não vai ter ninguém que vai impedir. Se Ele abrir as janelas do céu, o milagre vai acontecer. Continue como Daniel, continue crendo, nem que Deus tenha que mandar um anjo guerreiro, mas a porta vai se abrir, o milagre vai chegar, e você será abençoado em nome de Jesus. Então Deus abre as portas dos céus, e Ele vai criando, e Ele cria situações da onde você menos espera.
Portanto, nós vamos orar. E eu acredito que Deus vai abrir as janelas do céu sobre a sua vida. Quero convidar você a ficar em pé, eu quero orar por você. No caso do texto aqui, como é que Deus abriu a porta dos céus? Tinha 4 leprosos por lá de fora da cidade. Eles escutaram a voz do profeta Elias, do profeta Eliseu, que disse: amanhã haverá comida para todos vocês. Então os leprosos dentro da cidade não podiam ficar, porque lá já não tinha nada, o rico comia cabeça de jumento. Imagina o que esses leprosos estavam comendo. E eles estavam por lá de fora, porque eles não podiam entrar na cidade. Aí eles disseram assim: bom, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. A gente tem uma chance, a gente ir lá no arraial dos inimigos e pedir comida. Se eles derem comida para a gente vai viver. Se eles quiserem nos matar, a gente já vai morrer mesmo. Então a gente não tem nada, o não a gente ainda tem, a gente não tem nada a perder. Então vamos lá para o arraial dos inimigos. E você sabe o que eu imagino? Eu imagino assim, que Deus pegou esses 4 leprosos e Deus criou um microfone do tamanho da nação de Cuba. E criou 2 alto-falantes assim, como um alto-falante do tamanho da América do Norte e um alto-falante do tamanho da América do Sul. E colocou esse microfone assim nos pés dos 4 leprosos. E a Bíblia fala que à medida em que os leprosos estavam caminhando em direção ao arraial dos inimigos, eles escutavam um tropel de exércitos que vinham contra eles. E eles ficaram tão apavorados que eles deixaram tudo e fugiram, porque pensaram que eram grandes exércitos que estavam vindo contra eles. E esses leprosos, quando chegaram, não tinha nenhum inimigo, só tinha despojos, comida e muita comida e muita comida. E eles começaram a pegar e a comer, era muita abundância. Ia para o meio do mato, esconderam uma vez, voltaram, pegaram, esconderam a segunda vez. E na hora que eles estavam escondendo as coisas no mato, um leproso falou bem assim: não é justo isso que nós estamos fazendo, porque se a gente ficar com isso aqui só para nós, Deus pode pesar a mão sobre nós. Deus nos usou, mas a gente não pode, a gente tem que levar essas notícias lá. Aí chegaram e bateram na porta de Samaria: gente, o que foi? Olha só, rei, os inimigos todos fugiram. O arraial do inimigo está sem nenhuma pessoa, mas está cheio de farinha, de trigo, de comida, de ouro e de prata. Ó rei! Aí o rei disse: manda alguém lá para ver se é assim. E os caras foram lá e voltaram dizendo: rei, é assim. Aí o comandante, que disse ainda que Deus abrisse as janelas do céu, isso não aconteceria, foi dar uma espiadinha na janela da porta. E na hora que ele foi olhar, a multidão saiu numa correria tão grande que atropelou o capitão e ele morreu atropelado. Ele viu o milagre, mas ele não pôde desfrutar. E de uma forma que as pessoas nunca imaginariam, quando janelas do céu, a gente pensa que é uma coisa literal, e não é. Janelas do céu é Deus colocar terror nas pessoas que te perseguem. É Deus fazer os seus inimigos desistirem de te perseguir. É Deus mudar portas, é Deus mudar circunstâncias, é Deus fazer você encontrar favor em pessoas que não iriam te ajudar e trazer pessoas para te ajudar. Se você precisa receber essa oração hoje, nós vamos orar. Eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui à frente, vamos unir a nossa, você que precisa, dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor abra as portas do céu sobre mim, eu preciso que o Senhor abra as janelas do céu sobre mim. Eu preciso, assim como o Senhor fez lá na época de Eliseu, e fez com Davi, e fez com Daniel, e fez com Pedro, e fez com Paulo, e fez com João. Faz comigo também, Senhor. Faz comigo também. Fale isso para Deus. Venha com fé, venha com muita fé. Venha acreditando que Deus é um Deus que abre as portas dos céus. Esse é o tema que está no meu coração ardendo, a porta e as janelas do céu. Deus abriu essas portas para Jacó.
e disse: Jacó, eu vou estar com você. Eu vou cuidar de você por onde quer que você andar. Eu vou suprir todas as suas necessidades. Eu vou te trazer de volta para essa terra com muita abundância. Eu vou abrir o meu bom tesouro, os céus. Eu vou derramar chuva sobre a sua terra. Eu vou trazer abundância para você. Você emprestarás, mas não pegarás mais emprestado. Eu te colocarei por cima e não por baixo. Eu te abençoarei. Creia nisso. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, o mesmo Deus que fez o milagre em Almolonga, agora, há poucos anos atrás, que eu contemplei com os meus próprios olhos, uma cidade violenta, pobre, entregue ao alcoolismo, foi convertida e buscou a Deus, e hoje é a hortaliça da América. Hoje todas as cadeias públicas são fechadas, são museus, e hoje a cidade inteira adora o Senhor Jesus. Deus pode te visitar nessa noite. Deus pode visitar os seus filhos aonde quer que eles estejam agora. Deus pode mandar um anjo lá. Deus pode mandar um anjo, como mandou na prisão aonde estava Pedro, para abrir as portas que estavam fechadas. Creia nisso, mulher. Creia nisso, minha irmã. Creia que Deus é um Deus que envia os anjos. Ele enviou o anjo para proteger Abraão. Ele enviou o anjo para guiar Eliezer. Ele enviou o anjo para sustentar Elias. Ele enviou o anjo para livrar Eliseu. Ele enviou o anjo para fechar a boca dos leões. Ele enviou o anjo para apagar a força do fogo. Ele enviou o anjo para abrir as portas para Pedro. Ele enviou o anjo para guiar João. Ele enviou o anjo para consolar Daniel. Ele envia anjo ainda hoje. Ele enviou o anjo para fortalecer Paulo na tribulação. Deus continua enviando anjos. Ele dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Os anjos de Deus estão aqui essa noite. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Oh, creia nisso, creia na proteção divina. Creia que os céus estão se abrindo. Persevere em sua oração agora. Você está chegando no penúltimo dia dessa campanha. Creia, a vitória está mais perto do que você possa imaginar. Creia, quem sabe hoje à noite o céu se fende. As doenças podem desaparecer hoje. O câncer pode desaparecer hoje. Deus tem poder para queimar a leucemia, a tuberculose. Deus tem poder para quebrar esse espírito de vício que amarra você, que prende você. Deus tem poder para libertar o seu cônjuge. Deus tem poder para visitar a sua casa. Deus tem poder para te salvar e te libertar. Abre o céu, Senhor. Povo que se chama pelo meu nome, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e virei. Deus está vindo ao seu encontro agora. Eu virei. Deus está vindo à sua casa agora e virei. Deus está vindo à sua empresa agora. Deus está vindo aos seus filhos agora. Deus está vindo ao seu ministério agora e virei. Deus está vindo a você agora e sararei a sua terra.
Deixa eu fazer algo profético com vocês. Eu não sei para que lado está a sua casa. Não sei se você mora aqui, para esse lado, ou para lá, ou atrás de mim. Mas aonde é que está a sua casa? Se você sabe geograficamente onde ela está, levante a sua mão em direção à sua casa. Nós vamos profetizar a bênção sobre a sua casa. Nós vamos abençoar tudo que entra na sua casa. E vamos pedir, nós não ordenamos anjos, quem ordena os anjos é Deus. Mas nós vamos pedir para Deus mandar anjos lá na sua casa hoje. E eu quero que você creia que em 24 horas tudo pode mudar. Que amanhã a essa hora você pode estar aqui na igreja contando bênçãos extraordinárias que Deus fez durante essas 24 horas da sua vida. Ó Deus de Elias, ó Deus de Abraão, Deus de Paulo, Deus de Pedro, ó Pai de nosso Senhor Jesus, Deus de Daniel, Deus dos 3 jovens da fornalha de fogo ardente, é a Ti que nós clamamos, no nome que está acima de todo nome, cujo nome todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É nesse nome que nós oramos agora, te pedindo, Senhor, envia um anjo agora no lar do teu filho e da tua filha. Alguns outros estão precisando da presença de um anjo no lugar de trabalho, na empresa, no lugar onde ele é um empregado. Senhor, em nome de Jesus, envia os teus anjos agora. O Senhor dará ordem aos teus anjos a nosso respeito. O Senhor pode liberar os teus anjos agora para tocar em membros de nossas famílias, aonde quer que eles estejam agora. Mas coloca o teu anjo na nossa casa agora, em nome de Jesus. E eu quero liberar uma palavra profética hoje e dizer que quando a tua filha e o teu filho ainda essa noite, quando colocarem a planta dos pés na porta ou no portão da sua casa, a tua presença vai entrar com eles, as trevas serão dissipadas, as doenças serão repreendidas, a pobreza será aniquilada, a opressão será destruída, ainda hoje, Senhor. Entra com os teus filhos. E o anjo de Gênesis 24 que nos precede, que vá à nossa frente abrindo caminhos. Nós cremos nisso, Pai. Envia os teus anjos que cura. O Senhor tem anjos que toca para curar. Cura, Senhor, a tua filha hoje. Cura o teu filho que veio enfermo à tua casa hoje. Cura-o em nome de Jesus. E torna a cada um dos teus filhos livres. E obrigado, Senhor, pela porta, pelas portas que o Senhor abriu. E eu tenho certeza que as portas que o Senhor abre, não tem diabo, nem homem, ninguém pode fechar. Porque é o Senhor que abriu essa porta. Que assim seja. Assim eu abençoo teu filho e a tua filha. E quem recebe essa palavra diga amém. E quem concorda com essa oração diga amém. E vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Oh, aleluia.